Nós vamos tratar agora da classificação dos verbos quanto à flexão. Então, observe: verbo regular, irregular, anômalo, abundante, defectivo e pronominal são os verbos quanto à flexão. Verbo regular é aquele que não apresenta irregularidade, ou seja, não apresenta mudança, nem no radical, nem nas desinências. As desinências se comparadas com os verbos paradigmas. Os verbos irregulares são aqueles que apresentam alteração tanto no radical quanto na desinência. Às vezes só no radical, às vezes só na desinência, às vezes em ambos os elementos. Os verbos anômalos são aqueles verbos que apresentam anomalia, irregularidades extremas. Na língua portuguesa, são considerados verbos anômalos apenas os verbos ser e ir, porque apresentam vários radicais durante a conjugação. Os verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam mais de uma forma para a mesma pessoa, no mesmo modo e tempo verbal. Por exemplo, o particípio. Há verbos que apresentam duplo particípio, são verbos abundantes de particípio. Mas há verbos que também apresentam mais de uma forma durante a conjugação. O verbo defectivo é aquele que apresenta defeito, uma irregularidade também bem significativa, que não é conjugado em todas as formas. Por exemplo, o verbo explodir. Explodir não se conjuga em todas as pessoas. No presente do indicativo, por exemplo, não existe eu explodo, nem eu explodo. Existe tu explodes, ele explode. Explodimos, explodis, explodem. Ou seja, falta-lhe a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Como o presente do subjuntivo deriva da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, e esse verbo não tem essa pessoa, não terá, por conseguinte, o presente do subjuntivo e os tempos derivados do presente do subjuntivo. E o verbo pronominal é aquele verbo que é conjugado com a presença do pronome oblíquo átimo. Nós vamos ver que os verbos pronominais podem ser essencialmente pronominais, obrigatoriamente pronominais, ou acidentalmente pronominais, ora pronominais, ora não. Para nós testarmos a regularidade ou a irregularidade de um verbo, nós lançamos mão principalmente deste quadro comparativo. Em geral, para você saber se o verbo é regular ou irregular, basta que você conjugue nos tempos primitivos, presente, pretérito e perfeito. Mas não há necessidade de conjugar todo o presente, todo o pretérito perfeito. Basta a primeira pessoa do singular. Conjugando a primeira pessoa do singular, você já consegue ver se o verbo é regular ou se é irregular. Por exemplo, o verbo cantar tem por radical cante. O verbo cantar, o radical é cante. No presente do indicativo, o verbo cantar fica eu canto. Veja que não alterou o seu radical, canto. E também a desinência não se altera, a desinência se comparada com outro verbo regular não se altera. Por exemplo, amar, eu amo, vender, eu vendo. Veja que a desinência é a mesma. Então, não altera o radical nem a desinência no presente do indicativo. Vamos analisar o pretérito perfeito. Veja que o radical continua o mesmo. Cante não alterou o radical. E a desinência, se comparada com o verbo modelo, por exemplo, o verbo amar, fica eu amei, então cantar, eu cantei. Não alterou nem o radical durante a conjugação, nem a desinência se comparada com o verbo paradigma. Portanto, o verbo cantar é um verbo regular e, se ele é um verbo regular, é um verbo paradigma de primeira conjugação. É um modelo de primeira conjugação regular de primeira conjugação. Agora, analisemos o verbo estar. Estar tem por radical est, E-S-T. Durante a conjugação presente do indicativo, eu estou. Veja que não altera o radical, eu estou. Mas veja que o verbo é estar. O paradigma de estar é cantar. Cantar fica eu canto, a desinência número pessoal o. E o verbo estar apresenta outra desinência, a desinência diferente, estou. Portanto, apresenta irregularidade, não no radical, mas na desinência se comparada com o verbo paradigma. Por isso, o verbo estar é irregular. Isso acontece também no pretérito perfeito. Veja que no pretérito perfeito, eu estive, o radical não se altera,
mas a desinência, se comparada com o verbo paradigma, cantar, cantei, estar, estive, é completamente diferente. Portanto, é um verbo irregular, porque apresenta alteração na desinência se comparada com o verbo paradigma. Então, o verbo estar é um verbo irregular de primeira conjugação. Já sabemos que é irregular, porque apresenta alteração nas suas desinências durante a conjugação. Agora, o verbo vender. Vender, o radical é vende, presente do indicativo. Eu vendo. Veja que não se altera o radical e a desinência também, se comparada com o verbo paradigma. Por exemplo, o verbo comer, eu como, é a mesma desinência, não se altera. Portanto, por enquanto, é um verbo regular. No pretérito perfeito, eu vendi, não alterou o radical, vende, e também a desinência, se comparado com o verbo paradigma. O verbo comer, eu comi. Então, vender, vendi, o verbo não sofre alteração, portanto, o verbo vender é um verbo regular de segunda conjugação, serve de paradigma para a segunda conjugação, serve de modelo para a segunda conjugação. Agora, raciocinemos com o verbo trazer, que também é de segunda conjugação. Observe que o radical do verbo trazer é trazer, T-R-A-Z, até a letra Z. Durante a conjugação, o presente do indicativo fica eu trago. Veja que sofreu uma alteração no radical, portanto, eu já posso afirmar que o verbo trazer é irregular. A desinência, se comparada com o verbo paradigma, não sofre alteração. Eu vendo, eu trago. Portanto, o verbo trazer é um verbo irregular com mudança no radical, não na desinência. No pretérito perfeito do indicativo, o verbo trazer fica eu trouxe. Veja que o radical muda completamente. Eu trouxe. E também a desinência sofre alteração em relação ao paradigma. O paradigma trazia a desinência I, o verbo trazer traz a letra E. Portanto, houve alteração tanto no radical quanto na desinência. Em razão disso, o verbo trazer é um verbo irregular de segunda conjugação. Irregular e bem irregular, porque altera, além do radical, altera também a desinência no pretérito perfeito. Portanto, é um verbo irregular. O verbo partir tem por radical parte. Durante a conjugação presente do indicativo fica eu parto, não sofre alteração no radical e a desinência, se comparada com o verbo paradigma, também não sofre alteração, a letra O. Eu parto. No pretérito perfeito, eu parti, não altera o seu radical, parte, e também não sofre alteração na desinência, se comparado com outro verbo que seja regular. Então, o verbo partir é um verbo regular, é um verbo paradigma de terceira conjugação. Serve de modelo para a terceira conjugação. Agora, confrontemos com o verbo medir. O radical do verbo medir é mede, M-E-D. Durante a conjugação, no presente do indicativo, fica eu meço. Veja que há uma alteração de M-E-D para E-M-E-C cedilha. Então, nesse caso, alterou o radical. É um verbo irregular. Se nós compararmos a desinência não se altera em relação ao paradigma, mas mudou o radical. Pronto, já é suficiente para nós o classificarmos como verbo irregular. No pretérito perfeito, não sofre alteração no radical e também não sofre alteração na desinência, comparando com o verbo paradigma. Mas no presente do indicativo já apresentou irregularidade. Portanto, o verbo medir é um verbo irregular de terceira conjugação. Você não precisa continuar conjugando noutras pessoas para saber se o verbo é regular ou não. Basta a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo e do pretérito perfeito, que são os tempos primitivos. O verbo apresentou alteração num desses tempos verbais, numa dessas pessoas, já significa que é um verbo irregular. Se não apresentou irregularidades no presente e no pretérito perfeito, não apresentará em nenhum outro tempo verbal. Portanto, aí o verbo é regular. Está claro isso?